Eu vou dobrar aquilo que eu estava fazendo. Quero ver quem é que vai me calar. Quero ver. Só se arrumar um esparadrapo gigante e colocar na minha boca à força. Caso contrário, eu vou continuar falando que o Supremo Tribunal Federal se transformou no Supremo Balcão de Negócios. É só ver as negociatas dos ministros que estão lá. Que todo brasileiro sabe, não é só eu não. E se quiser prender quem está criticando, vai ter de prender, como eu já disse, o Brasil inteiro. Nós temos hoje no Brasil uma casta que se considera acima da lei. Mas as eleições estão aí em outubro e nós vamos ver se quem vai continuar governando o Brasil são esses intocáveis ou se são os brasileiros de bem. Dá para ver claramente que é uma sátira, são fantoches, uma caricatura, e isso existe desde que o mundo é mundo. Se os ministros acharam que aquilo ali se coube uma identificação com eles, parece que a carapuça serviu. Eu estou muito tranquilo, como eu disse, continuo achando absurdo, sim. Não são as sátiras, as caricaturas que diariamente são publicadas. O que eu continuo achando um absurdo, um contrato de 129 milhões ficar sem explicação. A questão da negociação societária do resort Itaiaia ficar sem resposta. Isso pra mim é que é um absurdo. Você viu o que o Alexandre de Moraes falou a respeito da delação do Vorcaro? Eu sei, eles estão mexendo. Ele falou o seguinte, a delação do Vorcaro vai até a página X. Uhum. Então, dependendo, olha do que tiver pra frente. Do que tiver, ele anula. E uma delação anulada por um ministro do Supremo não tem efeito nenhum jurídico. Olha o que nós estamos falando. Olha que ponto nós chegamos, gente do céu. Se eu chegar aqui e falar, olha, Rony, eu preciso abrir meu coração, eu tenho um monte de BO aqui para falar, tal. Só que é o seguinte, eu tenho medo de falar, porque se eu falar, fala, Cacá, eu começo a falar. Esse daqui pegou, tomou uísque comigo, saiu com a russa, saiu com a ucraniana, fez isso, tava lá, eu dei dinheiro para ele não sei, papapá. Chega o ministro do Supremo e fala, tudo que o Cacá falou aí não vale nada como base jurídica. Acabou. Pois é. Agora, Nós não temos mais para onde recorrer. Agora, quem está sendo o vilão da história é o senador Alessandro Vieira, que fez o relatório, que apresentou, que pede, não é que ele apresentou, ele pede no relatório o indiciamento dos 3 ministros e do Paulo Gonet da PGR. Agora ele vai pagar de bandido, sim, olha, vai ser processado, tá? E os nobres e ilibados membros do STF e o outro da PGR não vão sofrer nada. Agora vamos lá, vamos fazer o exercício de pensar que o Cacá nos sugeriu. Então vamos lá. Vamos pensar. Dos 3... Em apenas 2 meses, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar agora, professor. Tô prestando. Você que gosta de corrigir as coisas. Mas eu não gosto de prestar atenção. Em apenas 2 meses de 2026, o ano corrente, o ano que estamos. O ano vigente. Isso. Em apenas 2 meses deste ano, o rombo já se aproxima do apurado em todo ano anterior. Vixi. 2 meses de 26. Ou seja, 6 vezes. Exatamente. Estamos de volta. São dados do Banco Central que mostram o descalabro. Que coisa, hein? Estadão falando. Que coisa. Dados do Banco Central, tal. As estatais federais excluídas as financeiras, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e Petrobras, registraram saldo negativo, excluindo gastos com juros, de 4,2 bilhões no primeiro bimestre. 2 meses. Pior resultado para o período desde o início da série histórica em 2002. Sabe quanto cresceu o déficit? Quanto? 320% em relação ao mesmo período de 25. O ano que terminou com 5,1 bilhões no vermelho. Putz, ou seja, que coisa. O negócio tá feio e a gente tá sorrindo. Folha de São Paulo, meu amigo. Folha de São Paulo. E nesse editorial, sabe qual que é a pior estatal do governo? Qual? Correio. Correio. Sabe que o Correio foi falado no governo passado. Correio, Petrobras, a turma gastou 4,2 bilhões com B de bola. Má administração, dá emprego para os companheiros. Lógico. Por isso que essa gestão ela é tão fraca e ineficiente. Não sei se vocês lembram, mas em 2024 o governo Lula realizou uma série de campanhas contra a disseminação de notícias falsas em parceria com a Choquei. Vocês lembram disso? O governo Lula fez a parceria com a Choquei para proibir a disseminação de notícias falsas. A Choquei tinha sido incluída pelo governo Lula num mapeamento de influenciadores. Entre 2023 e 2024, foram pelo menos 17 interações entre o perfil oficial do Ministério da Saúde e a Choquei. Os valores ainda são incertos, mas a Choquei jura que trabalhou de graça no governo Lula e eu não sou idiota para acreditar nisso. Seja como for, o dono do perfil de fofoca, que é tão amigo do Lula que aceitou trabalhar de graça, segundo ele, foi preso hoje pela Polícia Federal em uma investigação que o identificou como um dos integrantes de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 1,6 bilhão de reais
do crime. Por isso que ele não estava trabalhando de graça. Luiz Inácio foi eleito e será reeleito novamente em 2026. Porque o povo pobre é ignorante? Não, porque essa é a lógica deles. O Lula ganha porque o povo sabe quem tirou ele do mapa da fome. O povo sabe quem faz por ele. Sobre Lula ser reeleito para beneficiar o pobre, como que dá lucro recorde pro Itaú a beneficiar o pobre? Como é que é sustentar o oligopólio bancário impedindo a entrada de novos concorrentes por meio de regulações do Banco Central é beneficiar o pobre? Como passar 40 bilhões de reais do BNDES para grandes empresários como o Ike Batista é beneficiar o pobre? Como passar 200 bilhões de reais, né, de privilégios tributários para as elites, né? Outro ponto, quando é que vão fazer um enfrentamento em relação a 1% mais rico de juízes, de promotores, de deputados e de senadores, né? E quando é que a bancada do PSOL vai fazer como eu e abrir mão do aumento de salário para fazer doações para instituições como o GRAAC, como a ACD, para dar o exemplo de que eles não estão se locupletando do próprio cargo público em defesa dos interesses próprios, enquanto arrotam por aí que estão defendendo os mais pobres? Só para te interromper, só para não deixar passar, os observadores internacionais acompanham as eleições brasileiras há décadas e são observadores internacionais de toda a parte do espectro político, de organizações mundialmente acreditadas e nacionais também, OAB, todos os partidos políticos acompanham o processo eleitoral brasileiro e observadores internacionais também. O termo que o senador Flávio Bolsonaro usa aqui é pressão diplomática. Eu acho que é um pouco diferente, talvez avance um pouco ao sinal em relação ao que você menciona, que é algo absolutamente legítimo de observadores internacionais. E isso já faz parte do nosso processo regular eleitoral. A pressão diplomática é por liberdade de expressão e a observação internacional em relação ao nosso processo eleitoral. Essas organizações que você mencionou, de muita credibilidade, são de muita credibilidade pela esquerda, não são de muita credibilidade pela direita. Se você pegar o nosso espectro político, do qual eu faço parte, a credibilidade da OAB é perto de zero. Sua audiência, que for conservadora, ela vai dizer a você, olha, nenhum advogado de direita hoje se sente representado pela OAB. É a mesma coisa que acontece com várias dessas organizações que fazem acompanhamento das eleições. O que eu posso dizer e posso te adiantar é que nós teremos, sim, um acompanhamento e uma observação internacional do processo eleitoral brasileiro nesse ano, independente da vontade do senador Flávio Bolsonaro. É algo ao qual eu, pessoalmente, tenho me dedicado e eu tenho certeza de que vai dar certo. Não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países. A ideia é construir uma coalizão que entenda o sistema eleitoral brasileiro. Porque, desculpa, o presidente Lula é muito amigo e muito próximo do ditador da Venezuela, hoje preso, ex-ditador da Venezuela, Maduro, que hoje, sabidamente, nós sabemos, acho que ninguém questiona, roubou e fraudou as eleições na Venezuela. Ninguém tem dúvidas que o Lula seria capaz da mesma coisa. Então, se o sistema brasileiro é bom, é importante que seja dada transparência à população. Se nós não temos nada a esconder, é melhor que você não tenha um contingente de dezenas de milhões de brasileiros que não confiam hoje na forma como elegem o seu representante. E não tem democracia que subsista dessa forma. Sobre o nosso amigo Ramagem, que foi detido nos Estados Unidos, só para os senhores terem uma ideia, nós somos, agora há pouco o deputado chamou de extrema-direita, isso aí não me ofende, mas nós somos chamados de fascistas, golpistas, violentos, todas as pechas de... Só que aqui, ó, uma publicação numa rede social, General Girão, os demais deputados, da deputada Érica Hilton, presidente da Comissão de Defesa da Mulher. Olha o que ela postou aqui no dia da prisão do Ramagem. Que a prisão do golpista Alexandre Ramagem pelo ICE tenha ocorrido com toda a truculência que a extrema-direita brasileira e estadunidense apoiam. Pois prefiro que os agentes do ICE gastem todo o seu ódio nesse ex-deputado brasileiro do que num imigrante que eu sequer conheço. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o ódio do bem. Esse ódio aqui é permitido. Eles permitem esse ódio na internet vindo de parlamentares, de todo tipo de militante, de esquerdista. Então, eu não sei também, presidente, por que cargas d'água, eu acho que é o tal do algoritmo, alguma coisa assim, porque o que está aparecendo de desgraça de postagem de esquerdista no meu Facebook, nas minhas redes, parece que eu estou sofrendo uma invasão do demônio. Eu não sei se é porque eu respondo e xingo e cada vez vira o diabo. Eu acho que ele gostou e joga mais. O que aparece de desgraçado de esquerda, esquerdista, comunista, lixo, falando de Flávio Bolsonaro, e mentindo, né? São mentirosos, são cínicos, são covardes, só falam bobagens, como o deputado que me antecedeu, fala um monte de bobagem que não tem nada a ver, que não foi nem citado. Criminosos, demônios, e depois ainda me marcam. Eu vejo lá, fulano respondeu o seu comentário. Vocês acham que eu vou entrar lá para ler vocês me xingando? Jamais, eu não sou idiota. Eu vou dar uma mensagem lá e você que se lasque, infeliz do inferno. Esquerdista maldito. Muito obrigado, senhor presidente. Força e honra.